Líder FM 98,7. Nesta manhã eu tenho o prazer e o privilégio de receber mais uma vez aqui a doutora Sara Carvalho. Bom dia, Sara. Bom dia. Tudo bom, doutora? Prazer estar aqui novamente. Tranquilo, prazer imenso, prazer é nosso de recebê-la aqui para falar sobre um assunto muito importante que é a aposentadoria rural, é isso? Vamos falar desse assunto então, esclarecer, trazer esclarecimentos aí para a nossa população em geral. Mas fica aí então o espaço para você conversar com todos os radiovintes. Perfeito, bom dia a todos. Meu nome é Sara Carvalho, sou advogada aqui na região, atuo já há alguns anos, tá? E vim aqui da última vez falar de imposto e hoje a gente vai falar de quem trabalha na roça. Né? Anos de labuta, de sol a sol, e chega um momento que a pessoa não consegue mais trabalhar e vai pedir a sua aposentadoria. Como que tem funcionado, né, para o agricultor? Bom, vamos lá. Quem que está dentro do sistema do INSS? Hoje quem está dentro do sistema é quem está de carteira assinada e o pequeno agricultor. Tá? Basicamente são esses dois hoje que estão dentro do sistema. Se a pessoa é servidora pública, ela tem outras regras, mas hoje a gente vai falar do INSS. Correto. Certo? Sendo essas duas pessoas, o que elas têm acesso? Elas têm acesso ao auxílio-doença, quando elas ficam incapacitadas para trabalhar. Elas têm acesso a aposentadorias. A mãe tem acesso ao salário maternidade. O que os dependentes têm acesso? Auxílio reclusão, se a pessoa vai presa. Pensão por morte, se ela morre, tá? Então, para esses que estão dentro do sistema, eles têm acesso a esses benefícios. E hoje, quais que são as regras da aposentadoria urbana? 62 anos de idade mulher, mais 15 anos de contribuição, e o homem, 65 anos de idade, mais 15 de contribuição. Já o trabalhador rural, ele tem regras reduzidas. Por quê? Porque se entendeu que eles sofrem mais que o trabalhador urbano, essa rotina de sol a sol, essa labuta. Então, o que eles fizeram? Diminuíram as regras para o trabalhador rural. Hoje o homem se aposenta com 60 anos, mais 15 anos de atividade rural, tem que comprovar essa atividade rural, e a mulher com 55 anos, tá? Mais 15 anos de atividade rural. Então você já percebe que a regra urbana é gravosa, e a regra rural ela é mais, né, branda, se a gente fizer uma comparação. Mas e aí, Sara, todo trabalhador rural tem acesso a essa regra da aposentadoria por idade rural? Não, tá? Não são todos os trabalhadores rurais, porque o governo quer privilegiar o pequeno. Então, quem que é o pequeno trabalhador rural? É aquele ou que trabalha para si próprio numa terrinha ali de até 320 hectares, então essa medida em hectare. Então se você tem uma terrinha em alqueire, tem que fazer essa conversão para ver se está dentro. 40 e poucos alqueires, né? Dá isso, né? Os 40 e poucos alqueires. Você tem que viver só de renda de roça, então se você trabalha na roça, mas se você tem outro emprego formal que não tem nada a ver com o rural, aí você já também não fica mais enquadrado. Eu falei viver da roça, né? A renda, a terrinha é pequena e não ter empregados permanentes. O que é isso, Sara? Às vezes você contratou alguém, assinou uma carteira ali para te ajudar, mas não pode passar de 120 dias no ano. Então, o que a lei diz? Que se você tem uma terra grande, se você tem funcionários permanentes ali o ano todo, você é um produtor que não vai conseguir se aposentar pela regra rural, ele vai ter que ir pela urbana. Então, tem que analisar todos esses aspectos. Qual o tamanho da terra, o que o senhor faz, o que o senhor planta, né? Há quanto tempo, porque também tem o prazo para cumprir, tem que ter 15 anos que você vai ter de atividade rural. Quando você for pedir. Então, se você vai pedir sua aposentadoria hoje, doutora, eu já tenho a idade. E tem que ter a comprovação também através de notas, de blocos, de operações, assim, cooperativa, alguma coisa do produto essas que ele provas, tem, né? Exatamente. Basicamente, ele tem que ir atrás de provas que tem a profissão dele de agricultor, que está lá, lavrador, vaqueiro. Então, vai reunindo já todos esses documentos que tem a sua profissão, não importa quais documentos sejam. A gente tem uma lista e a gente já auxilia, sugere alguns documentos que a própria lei, né, sugere.
mas qualquer outro que tenha essa profissão já vale. E aí cada prova tem um período, conforme a lei, a gente junta tudo e entra com um pedido. Aí, como eu lhe disse, a pessoa tem 60 anos, né, o homem, vai dar entrada no pedido hoje. Só que ele não trabalha mais na roça, ele tem os 15 anos, só que foi há um tempo atrás. Então ele já não vai conseguir, que tem que ser no pedido da aposentadoria, a pessoa tem que estar trabalhando na roça, porque a gente vai precisar de uma prova contemporânea. A data tem que ser atualizada, então se passar, por exemplo, um período ele trabalhou lá, tem essa comprovação até, mas se há 2 ou 3 anos ele não está, aí já... Aí a gente já teria que buscar uma prova de retorno. Não, vamos voltar para a roça, a gente busca uma prova de retorno, aí sim a gente comprova que na data do pedido você está trabalhando na roça. Aí soma com os outros 15. São detalhes importantes, né, que as pessoas devem se ater, porque senão chega na hora, pode... Aí às vezes preenche lá né? no pedido que você trabalhou há muito tempo, nega e não entende por que negou. Tem que ser na data do pedido, então você tem que colocar que você está na roça até a data que você está fazendo a aposentadoria. Você está pedindo, né, dando entrada ali no pedido. Uma curiosidade é que o empregado rural, aquele que tem carteira, ele não precisa estar trabalhando no dia que ele pede a aposentadoria, não. Ele pode ter os 15 anos para trás. Tendo os 15 anos já é o suficiente para a prova. Qualquer atividade rural, ele tinha carteira no laticínio, ele tinha carteira em qualquer atividade que é relacionada com roça, ele pode pedir a qualquer momento. Basta ter a idade e os 15 anos de contribuição. Uma outra curiosidade, Maria, é que o boia fria, o diarista que está ali, que trabalha para os outros, ali faz uma cerca, faz uma diária aqui, ali, trabalha uma semana. Justamente. Hoje, quem trabalha por conta, ele mesmo tem que recolher o INSS, mas a gente sabe que não é todo mundo que tem essa instrução. Ai, nunca recolhi, doutor, eu sempre trabalhei dessa forma. Não tem esse capricho, esse zelo, às vezes, né? Não tem esse cuidado. O autônomo hoje tem que recolher ele mesmo para o INSS, mas vamos falar de uma pessoa que nunca pagou nada para o INSS e é diarista, boia fria. Como é que ele consegue a aposentadoria rural? Quando ele for pedir lá no INSS, o INSS vai negar por conta disso. Mas aí a gente leva o pedido para a justiça e a justiça hoje já entende que ele se enquadra no pequeno agricultor. Então tu percebe que tem essa dificuldade no administrativo, digamos assim, quando ele vai pedir para o INSS falar assim, opa, você é autônomo, cadê seus recolhimentos? Só que na justiça já é pacífico isso, então não tem controvérsia de que o diarista, o boia fria, ele pode se aposentar pela regra reduzida, né? Eu te falei, 60 homens, 55 mulheres. Tem essa dificuldade, mas é possível, tá? Então nós temos 3 trabalhadores rurais que podem se aposentar pela regra reduzida. Quem são? O empregado rural de carteira, o pequeno agricultor e o diarista boia fria. Então esses 3 podem, o grande agricultor não pode. Não pode através dessa regra. Mesmo que, a não ser que ele recolha o INSS por conta própria. Exatamente. Aí ele já se enquadra na regra urbana. Aí vamos ver quantos recolhimentos que ele fez, para ver se ele já tem a idade e o tempo de contribuição. E a contribuição para ele, nesse caso, seria o quê? Quantos anos? No caso independente. Aí a regra urbana é 15 anos de contribuição. 15 anos de contribuição. Isso. Por exemplo, hipotético aqui, no caso hoje assim, tá, eu, Mauri, nunca recolhi. Já estou aí com meus 55, né? E próximo no caso, a idade de aposentadoria. Nesse caso, eu, Mauri, teria que recolher retroativo a 15 anos, eu consigo me aposentar, eu quero me aposentar com 5 salários, ou com 10, é equivalente daí à contribuição, compensa ou não, agora, por exemplo, já 55, 60 anos, 5 anos, eu pagar todo esse montante, como é que você vê essa questão? Bom, essa questão de recolher em atraso, ela depende de uma análise do teu histórico. Vamos supor que você já trabalhou em empresas antes, já tem um pouquinho de contribuição. Então, será que se a gente recolher porque assim, para recolher em atraso, só pode recolher os últimos 5 anos porque não prescreveu. Aí o restante se faz uma indenização, que também é pagar em atraso, tá? Só que aí a gente tem que ver se isso vai valer a pena no seguinte sentido. Às vezes tu vai recolher em atraso, mas aquele tempo não vai poder ser somado na contribuição dos 15 anos. Tem umas regrinhas, então
Tem que fazer uma análise detalhada para ver se compensa, né? Exato, não pode sair pagando toda guia em atraso. E hoje a gente tem um teto da Previdência que é de 7 mil, então esse é o máximo que a pessoa pode se aposentar. O máximo 7 mil. Máximo 7 mil. Vamos supor que ela todo mês ela declara que ela ganha 7 mil, então ela vai pagar ali o INSS sobre 7 mil, então aquilo ali é o máximo que ela pode receber de aposentadoria pelo INSS. Tá? E aí a pessoa pode recolher também pelo mínimo, só que ela só vai receber o salário mínimo, tá? De aposentadoria. Inclusive, eu não falei, mas a aposentadoria garante só um salário mínimo. Tem 13º e gera pensão por morte. Então, se o senhor é aposentado pela idade rural, falece, os seus dependentes vão ter direito a esse benefício da pensão por morte. Então é uma análise que depende de mais fatores. Então tu falou, tu me deu alguns pontos aí, mas eu tenho que ver o teu histórico para trás. Às vezes tem coisas que a gente pode aproveitar e tu não precise ressarcir todo o período. No caso assim, tem um CNPJ, tem uma empresa onde contribui, paga os impostos ali normais que qualquer empresa. Isso aí tem como contar alguma coisa ou não? Conta sim, porque o empresário ele também é um trabalhador. É um trabalhador, ele está contribuindo tanto com o governo municipal, estadual, federal, né? Ele paga para o INSS tanto como empresa quanto pessoa física. E o da pessoa física dele vai acumulando ali para ele somar o tempo de contribuição que ele precisa para se aposentar. Uma dúvida que chega é o seguinte, Maurício, trabalhador rural, doutor, eu já tive um CNPJ, isso vai atrapalhar minha aposentadoria rural? Aí nós temos que ver, esse CNPJ era do quê? Era de alguma atividade relacionada à roça? Não era, doutora. Tá, mas já foi baixado, o senhor usou ele por quanto tempo? Aí a gente procede a baixa. Se for relacionado à roça, não vai atrapalhar. Às vezes a pessoa criou ali um MEI, né, alguma coisa. Atividade, no caso, hortifruti, granjeiro, por exemplo, que tem muitos aqui na nossa região. Exatamente. Isso aí não atrapalha, não atrapalha. Porque isso, inclusive, é um meio de prova. Você está mostrando para o INSS que você trabalha com atividade rural. Exatamente, né? Então o MEI ele vai ser uma forma de estar comprovando ali que realmente ele está, né, exercendo essa atividade rural aí. Aí vai ter que verificar outra coisa. Porque o MEI ele tem a contribuição própria. Então, talvez seja o caso dele de uma aposentadoria híbrida, somar rural e urbano. Porque aí o MEI dele já vai contribuindo. E se vê que o produtor rural não precisa recolher. Ele por si só já está dentro do sistema do INSS. Então, talvez será o caso de eu somar rural com essa do INSS para ver se ele consegue chegar mais rápido na aposentadoria dele. Então, tudo isso é conversado ali para a gente extrair qual que é a melhor regra para ele. Às vezes nem vai ser a rural, vai ser a híbrida, né? Legal. Está aí muito interessante esse esclarecimento, então, para a nossa população, porque realmente as pessoas ficam com dúvidas às vezes, né? Como a doutora Sara ressaltou aqui, a questão do MEI, né? Então isso aí não atrapalha, pelo contrário, ele pode contar, né, para essa comprovação aí dos 15 anos, né, doutora? Né? Então, não importa se você não é o dono da terra, se você está ali trabalhando de favor, então você está ali trabalhando de parceria, não importa. Você está trabalhando numa terra que está dentro desse tamanho, você atende os outros das outras regras, perfeito, vai dar certo. Beleza. E assim, hoje as pessoas têm te procurado muito, com certeza, né? Muitas situações, às vezes o pessoal vai aposentar, não dá certo, daí passa 4, 5 anos, como é que está a demanda hoje? Acontece, às vezes chega o lavrador, às vezes chega a pessoa com deficiência, aí às vezes a gente tem um negativo, a gente busca entender o que deu errado ali para a gente ir por um outro caminho, ir por um outro método. Tá? Às vezes o INSS entende um jeito, a gente vai lá, briga na justiça e tenta trazer ali aquele benefício, né? A pessoa passou anos trabalhando, ela sonha ali com aquele momento, né, de ter o seu descanso, teu aproveitamento, e aí a gente faz o possível. Muito bem. E a doutora Sara Carvalho está aqui em Urilândia. Aonde que fica o endereço, as pessoas que queiram conversar contigo e obter maior esclarecimento? Certo, olha, eu pego uma caneta e anoto, eu fico ali no escritório Consa da doutora Letícia, que é dentista, ali na rua que vai para o Macri. Lá tem um prédio, meu escritório fica lá em cima. Tá? O meu contato para telefone é 94 991 21 6900, tá?
Aí, se estiverem buscando informações sobre aposentadoria rural, benefícios, tá? Quem sabe eu posso ajudá-los. Muito bem, está aí a doutora Sara Carvalho contribuindo aí através da rádio com toda a nossa população, trazendo essas informações, esses esclarecimentos aí para todos vocês. Doutora Sara, mas fica aí o espaço, se tiver mais algum assunto, algum tópico que você gostaria de reforçar, fica bem à vontade. Obrigada. Não, pessoal, no mais é isso, tá? Os trabalhadores rurais, eles têm esse direito garantido. Muitas pessoas já chegaram na idade e nem sabem se elas podem, né, ir por esse caminho da regra mais reduzida, né, que é a da atividade rural. E os requisitos são esses, né, como a gente falou: 60 homens, 55 mulheres. Se você tem provas que somam ali mais de 15 anos, né, na roça ali, se você tá trabalhando na roça hoje. Uma curiosidade até, a pessoa pode morar na cidade para pedir aposentadoria rural e pode, tá? Vamos supor que a terra dela é aqui em Orilândia. Próximo, mas, 5, 10 quilômetros, tem muitos, né? Exatamente, a pessoa vai lá, trabalha na roça e volta e dorme na cidade. Pode perfeitamente, tá? A lei diz que pode ser na cidade da terra ou numa cidade próxima. Então isso não vai descaracterizar, né, ela como trabalhadora rural. Então é perfeitamente possível, tá, que ela more na cidade e trabalhe na roça. Ela importante é ter uma prova, né? Ter uma nota fiscal, ter alguma coisa. Uma certidão de nascimento do filho, né, que tem ali a profissão, blocos de produtor rural, como você falou. A terra tem documentos, se não tem, vamos buscar fazer um contrato, né, que vincule ali a sua situação com a terra. No caso, pode parceria, comodato, esses nomes todos são confusos, mas é bem fácil de se entender. O comodato é a terra emprestada. Fala, não, vou deixar você ficar aqui na minha terra. Você trabalha, cuida dela, exato, e cultiva o que... Né? A parceria eu deixo você ficar aqui na terra, mas você me dá um pouco dos frutos. Do que você explorou, tá? Sim. Você tem uma contrapartida. E o arrendamento nada mais é do que um aluguel. O aluguel. Exatamente. Você paga um percentual, né? Algo mais fixo do que a parceria, porque a parceria você vai dividir até prejuízo. Fala, essa safra não deu, entendeu? E não tem o lucro de passar de frutos. Então, a parceria divide lucro e prejuízo. O arrendamento não. O inquilino chegou um mês que ele não conseguiu dinheiro, você não quer saber, você quer receber. Quer receber o dele. Ele quer receber o dele. Então, tudo isso é avaliado e pontuado para ver qual que vai ser o seu vínculo com a terra. Bacana aí, ó, mais um ponto aí esclarecido aí, bem interessante em relação a isso aí, né? Então, pessoal, existem esses detalhes que devem ser observados, todos vocês que estão trabalhando aí na zona rural, e ficar sempre atento a isso, né? E qualquer dúvida, né, busque um profissional da sua confiança, um profissional da área, né? Está aí a doutora Sara Carvalho, então ali junto ao consultório da doutora Letícia, com atendimento aí, esclarecimento a toda a população. Eu agradeço aqui, doutora Sara Carvalho, sua presença mais uma vez. Tenho certeza que muitas dúvidas aí foram esclarecidas, né? E a população, a gente depois recebe as mensagens, o pessoal, opa, foi bom, foi bacana, ajudou, né, e tal. Então isso aí é muito bom, e é o nosso trabalho. Agradeço, e sempre que tiver algum assunto, algum tópico aí, estamos à inteira disposição, tá bom? Muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Bom dia a todos. E até a próxima oportunidade então. Obrigada, Maurício. Valeu.